6h20, o CNN Money está de volta e os Estados Unidos divulgam hoje, às 9h30 da manhã, aqui pelo horário de Brasília, o resultado do PIB do segundo trimestre. A terceira leitura, terceira e última do PIB americano. E a gente vai conversar sobre isso com o professor Carlos Braga, que é ex-diretor do Banco Mundial e também professor da Fundação Dom Cabral. Professor, bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Professor, a projeção do mercado é de uma confirmação da leitura de queda de 0,6% do PIB americano no segundo trimestre, isso depois de uma queda de cerca de 1,5% no primeiro trimestre. Isso já, como diz o mercado, né, é como se fosse um dado que olha para o retrovisor, né, porque a preocupação está muito focada ali nos próximos trimestres. Queria que você trouxesse uma leitura sobre esses 2 trimestres seguidos de queda, que tem uma discussão sobre se classificam uma recessão ou não, e também o que está por vir aí na maior economia do mundo. Bem, isso é uma regra de bolso, né, que é muito utilizada quando você tem 2 trimestres de queda do PIB. Isso caracterizaria uma recessão do ponto de vista técnico. Não é, na realidade, uma definição oficial que cabe a um órgão, é o National Bureau of Economic Research. O único problema é que o NBER somente emite opinião se há uma recessão ou não após uma longa demora, às vezes mais de um ano mais tarde da recessão. Então, os mercados prestam muita atenção a essas medidas de crescimento do trimestre. Agora, a realidade é que, até recentemente, a maioria dos analistas ainda achava que a economia americana poderia ter um pouso suave, quer dizer, teria uma desaceleração da economia, que já foi observada, mas o mercado de trabalho, por exemplo, continua a operar de forma extremamente aquecida. O nível de desemprego nos Estados Unidos está por volta de 3,7%, é basicamente pleno emprego. Então seria uma recessão meio estranha, né? Mas é bem verdade, se a gente olha os últimos números, por exemplo, a OCDE acabou de emitir o Economic Outlook, as previsões deles, eles já colocam o crescimento da economia americana em 2022, ao final do ano, os 12 meses de 2022, por volta de 1,5%, e 0,5% para 2023, que aí caracterizaria certamente uma recessão. Então, há uma tendência óbvia de desaceleração, e isso está muito associado ao fato que as mensagens do Banco Central norte-americano, o Fed, são bastante restritivas, né? As 3 últimas reuniões do Fed, a última ocorrendo semana passada, foram de aumentos de 75 base points, quer dizer, 0,75%. E com isso, a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros de referência, a expectativa é que ela vai chegar ao final do ano aí na ordem de 4,25% a 4,5%. Quer dizer, espera-se ainda mais medidas de restrição monetária do Fed. Professor, queria atravessar o oceano e olhar diante da expectativa dessa que é a locomotiva do mundo. A gente também está assistindo de longe essa crise surpreendente que passa agora o Reino Unido. Nós tratamos disso aqui no comecinho do Money e comentamos que a Liz Truss, nova primeira-ministra, ela conquistou a unanimidade da avaliação de que ela apresentou o pior plano econômico possível, com redução de impostos e tudo mais. Queria lhe ouvir um pouco sobre esse plano da Liz Truss, a reação dos mercados e da comunidade econômica internacional e os reflexos disso para a economia internacional. Bem, como você já disse, né, as reações do mercado e de outros países, inclusive agências como o FMI, foi a pior possível, né? Porque com esse mini orçamento que o chanceler, o Kwasi Kwarteng, que é o ministro da Fazenda do novo governo conservador, com a primeira-ministra Liz Truss, apresentou um mini orçamento aí, baseado em corte de impostos e uma série de medidas também
de gastos governamentais sem explicitar de onde os recursos virão, né? Nós estamos falando aí mais de 48 bilhões de libras em termos de cortes, né? E o mercado reagiu violentamente, porque aqui nós temos uma questão de credibilidade do governo da Inglaterra. De um lado, o Tesouro, qual seja o Ministério da Fazenda, está iniciando uma política expansionista, enquanto que o Banco da Inglaterra, o Banco Central inglês, está seguindo a cartilha da maioria dos bancos centrais ao redor do mundo, inclusive o Banco Central brasileiro, tentando controlar a inflação, né? Então, nós temos aqui um cabo de guerra, de um lado, uma política fiscal expansionista do Tesouro, do outro lado, uma política monetária contracionista. E o mercado de títulos de governo, as chamadas gilts, né, da Inglaterra, foram para o espaço, né? A gilt de 30 anos aumentou acima de 5% na quarta-feira. Aí o Banco da Inglaterra teve que fazer algo para acalmar o mercado e anunciou que nos próximos 13 dias vai injetar algo da ordem de 5 bilhões de libras por dia para compra de títulos de longo prazo. Então o mercado acalmou um pouco, mas ainda se encontra extremamente agitado e, obviamente, a situação do Reino Unido é muito mais complicada do que a situação dos Estados Unidos nesse contexto. Professor, a gente está com o tempo se esgotando, mas não queria deixar de perguntar para o senhor, é possível, diante de todo esse cenário catastrófico aqui que a gente traçou dos Estados Unidos, Reino Unido, o Brasil escapar ileso de toda essa crise global? Quais são as perspectivas aqui para a nossa economia? Não, certamente, né, nós vamos ser afetados por uma desaceleração da economia mundial, e isso afeta o Brasil. Quer dizer, 2023 a economia mundial vai crescer aí da ordem de 2,2%, esse ano da ordem de 3%, em 2021 cresceu 5,8%, né? Essa desaceleração não é boa para ninguém, né? A grande diferença entre Estados Unidos e a Inglaterra, o Reino Unido, é que os Estados Unidos, o dólar ainda é a moeda de referência para o mundo inteiro. Então, eles podem navegar essa crise com muito mais facilidade, embora o Banco Central dos Estados Unidos tenha saído atrasado na sua luta contra a inflação. Agora, no caso brasileiro, nós temos uma trajetória mais parecida com a da Inglaterra, quer dizer, nós vamos ter vários pepinos a enfrentar em 2023, independentemente de quem for eleito. A coincidência é de uma política fiscal muito estimulativa e uma política monetária, ou seja, o Banco Central indo na direção contrária, né? Nós conversamos com o professor Carlos Braga, que foi diretor do Banco Mundial, é professor da Fundação Dom Cabral. Professor, um bom dia, muito obrigada. Obrigado a vocês.